Hoje eu vou falar de uma grande dificuldade que eu via na época que eu trabalhei em hospitais e escola. FACVest, UDESC e o FPR. E depois disso, quando eu caí na rotina de atendimento. Cara, por que eu devo sedar o paciente internado? O paciente ele já não está legal. O paciente já não está bom. E eu vou sedar ele ainda? Por quê? Por que eu devo fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Às vezes, a sedação ela é um atalho e não um bloqueador. E não uma coisa que vai fazer você perder o seu paciente. A sedação ela é um facilitador. A sedação ela vai te jogar lá para frente. Ela vai fazer com que você trabalhe da melhor maneira possível com o animal. E não que você vai perder ele. É claro, você vai perder um paciente de risco sedando se você não souber o que você estiver fazendo. Ou é o pior, que você não sabe nem que aquilo é um paciente de risco ou não. Então assim, não é simplesmente tipo, o Bruno falou que tem que sedar o paciente de risco, que isso vai me ajudar no tratamento, que vai chegar lá qualquer paciente, tacar uma dexmedetomidina e isso deu boa. Não! Não é assim que o bagulho funciona. Não é assim que a sedação funciona. Não é assim que a anestesia funciona. Como qualquer tratamento, a sedação ela tem a sua hora e função. Vou dar aqui alguns exemplos mais gritantes, mas às vezes a gente acaba se deparando com colocação de catéter venoso central, passagem de sonda esofágica, fazer uma coleta de medula, uma coleta de líquor. Muitas vezes esse tipo de coleta não tem, o paciente ele não é tão legal assim. O paciente ele é um paciente já mais desafiador. Então, você precisa estar esperto, mas ele já vai preparado. Tipo, pô, o paciente lá, vou passar uma sonda esofágica num gato, né, num felino hepatopata que tá amarelo. Tu sabe que o bicho tá assim. Agora chegou aquele pug de boa, tá lá no internamento, ele tá mal, ele tá com, sei lá, doença renal crônica. Com doença renal crônica, ele estava indo para estadiamento porque descompensou, diaba 4, blá, mas extremamente ansioso, não para o acesso, tu não consegue fazer fluido, tu não consegue fazer nada, que ele arranca, já arrancou o cateter venoso central, já arrancou não sei o que, aí tu pensa que a melhor opção nesse bicho eu vou fazer o que? Fluido subcutâneo. Não, né, gente? Então, às vezes, sedar esse paciente vai ajudar também no tratamento dele. Sabe? São situações que você olha e você tem aquele feeling assim, putz, se esse paciente ficasse um pouquinho mais calmo, ia ser sensacional. Ia ser algo assim que... Como eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso? Ao invés de pegar e deixar aquele animal totalmente estressado naquela gaiola, longe de casa, nervoso, entrando em crise respiratória e morreu de crise respiratória, não de doença renal crônica, que eu já vi acontecer. O paciente morrer de insuficiência respiratória no internamento porque ninguém quis sedar ele, porque não se seda paciente internado. Não sei aonde que foi implantado isso na cabeça de vocês. Eu acho na 20 anos atrás, 30 anos atrás, que só tinha ketamina e xilazina para sedar os pacientes, para fazer anestesia, para fazer qualquer coisa. Que daí falava, não se seda paciente em internamento, porque se a gente sedar hoje, o paciente vai levar uma semana para acordar. Hoje não é assim. Mas você tem que ter competência, você tem que ter conhecimento e ir para frente de tudo para você entender melhor todo esse funcionamento. Toda a função da sedação, a função da anestesia e saber o momento certo de usar. Porque é o seguinte, o ASA 1, a gente também tem que botar uma coisa assim, né? Pensa naquele filhote, tem um filhotinho lá, que ele é muito, fica gritando. E a sedação não é para esses animais que ficam gritando. A sedação não é para esses animais que ficam ali raspando. A sedação é para um paciente que precisa dela. E não vamos simplesmente só porque eu falei, não, vamos sedar todo mundo no treinamento. O Bruno falou que pode. Não, não é isso. Tem pacientes que vão se beneficiar da sedação, da tranquilização e de ficar bem. Primeiro passo é vocês realmente superar o medo de identificar o paciente de risco. Isso a gente já falou, se eu não me engano, é a primeira live da semana que está salva, ela ficou salva na segunda passada, tá rodando por aí também, estou distribuindo ela para todo mundo ver essa primeira live. Né, que eu falei de como superar esse medo aí de identificar o paciente de risco, de ver como é que o paciente chega e tudo mais da emergência. Então, esse é o primeiro feeling. Tu vai ver, opa, esse paciente aqui é um paciente crítico, que o estresse pode desestabilizar ele. Pensa num animal cardiopata, estressado,
aquela catecolamina chovendo em cima daquele coração ferrado, ou então aquele animal em angústia respiratória. Eu já falei do pug, gato chega muito, animais com hipertermia, no calor, no verão, né, que é a intermação, animal com edema pulmonar, esses animais a sedação vai fazer bem. Animal com acúmulo de líquido, para que tu vai forçar um animal desse a ficar deitado numa mesa, se tu pode fazer alguma coisa para deixar ele mais tranquilo, para relaxar ele, fazer um bloqueio local e drenar de forma eficiente, né, aquele conteúdo. Às vezes o medicamento ele não vai atuar diretamente no órgão afetado da doença, mas a doença vai estar influenciando em outros sistemas. Tem que aprender a raciocinar de maneira lógica para entender o que tu pode usar e o que tu não pode usar. E a sedação, às vezes a gente usa tranquilizantes, tipo a cepromazina, os fenociazínicos. Porque tu não quer chapar o coco. Eu não quero que aquele paciente fique inconsciente, entre em plano anestésico. Eu quero que ele fique calmo. Esse é o passo. Esse é o problema. Primeiro, sedar vai salvar a vida. Sedar o paciente, né? Por que eu devo sedar? O paciente nada, porque ele vai salvar vidas, sim. Mas só porque eu aprendi a fazer isso que eu vou fazer em todo mundo, né? Então não. Como assim? É que nem a dexmedetomidina. A Dex, quando ela começou, ninguém queria usar. Eu lembro que as OEDs, assim, ela teve trabalho para vender, no entanto que eu fui um dos embaixadores aqui no estado para fazer curso e botar a cara e ensinar a utilizar a dexmedetomidina, porque eu aprendi a usar lá na UFPR e tudo mais. O Vilani foi o cara que espalhou ela pelo Brasil também. Então, a gente fez a galera entender os benefícios da Dex, como usar Dex. E a galera começou a querer o quê? Usar Dex para todo mundo. Chega um paciente, você der. Você dá com Dex, cedo ali, rapidinho, faço, papum, ceda, volta, faço o reversor e deu boa e vai embora. Mas tem milhões de casos, né, que ela não pode ser utilizada. Mas a galera pegou assim, Dex para sedação. Vou fazer Dex para sedação, fazer Dex para sedação, fazer Dex para sedação. Independente do que for. Dex, Dex, Dex. Por quê? Porque é fácil. Porque tem reversor. Se der alguma coisa, reverter. Sabe? E não é assim. A gente também vem fazendo várias vezes, assim, trazendo as importâncias de não utilizar a Dex, nos momentos de não utilizar ela. Mas e a sedação internamente, a sedação na emergência, a sedação para raio-x, a sedação para procedimentos ambulatoriais gerais, ela tem que ser muito bem planejada. Porque senão, o que pode acontecer? Quando a gente usa todo o sistema ali de sedação e tudo para prevenção, você tem que estar ciente que o tutor está sabendo, que ele tem noção que aquilo pode ser feito como uma medida de tratamento. Por quê? Faz uns 3 meses, 4 meses, né, o Instagram aqui vira e mexe, vem tutor falar comigo. Porque perdeu um animal deles, eles querem saber o que aconteceu na anestesia e tudo mais, né? E eu sempre pergunto, eu sempre procuro saber a história para o quê? Tentar justificar o nosso lado, sabe? E não acusar o colega, né? Fez errado, não. Muito pelo contrário, né? Eu tento sempre ver o que aconteceu e falar assim, mas anestesia é assim, anestesia é assado, né? Mas nunca assim, tipo, eu nunca fui uma pessoa que eu chamei um tutor para conversar comigo para difamar alguém, tá? E sim para melhorar a qualidade da classe. Então, nessa situação, era uma dona de uma bulldog que tinha leishmania e não sei o que, um monte de problema. A cachorra tinha um monte de problema, ela começou a descompensar, ela era renal crônica, tudo. Aí foi um dia, ficou uns dias internado, voltou para casa, ela começou a passar mal, daí voltou pro internamento. E ela estava muito agoniada, ele estava muito ofegante, com dificuldade respiratória. O plantonista, vendo toda aquela situação, sedou o paciente. E sedou o paciente assim, com um protocolo muito tranquilo. Muito, muito tranquilo mesmo. Ela mandou para mim todos os laudos, assim, que eu falei. Tipo, ela falou, mas isso aí é mentira. Assim, os laudos não tem como a gente discutir. Eu não conhecia o lugar, né? Eu conhecia uma veterinária que prestava serviço lá, né? Então eu falei assim, se ela presta serviço lá, com certeza o local é bom e eles não estão mentindo para essa mulher. A mulher que realmente é meio descompensada. Mas foi sedado. Ela descobriu ao acaso
a sedação do animal dela, mas ela levou tipo isso como a causa morte do paciente dela, né? Mas por quê? Porque todo mundo fala que anestesia mata, todo mundo fala que sedação mata, todo mundo fala que isso não deve fazer de qualquer jeito e tudo mais. Só que lá foi feito uma pessoa gabaritada, foi feito um protocolo para aquela situação que eu teria feito o mesmo, mas o paciente veio a óbito de outros problemas, sabe? Do problema do rim, ele descompensou. Mas o que ela levou aqui? A sedação. Então, não vão sedar qualquer paciente, porque se vem a óbito, né, a sedação vai entrar como a causa principal. Se sedar um paciente que não precisava ser sedado, se sedar um paciente que não precisava ser sedado. E vai ser realmente culpa, porque tipo, por que você sedou esse paciente? Porque que ele era muito agitado. Como assim muito agitado? Ah, não. E sim, tipo, ó, esse animal aqui, ele tem disfunção respiratória, ele estava necessitando ficar no oxigênio, não pôde, não ficava na máscara, não sentava ali, ele estava mais estressado. Então a melhor opção foi fazer o protocolo X, que tem indicação, assim, assado, para deixá-lo de maneira mais fácil de manusear. Você tem que parar e ver situações. E não é simplesmente gritou, aplicou, pronto, meus ouvidos aliviaram. Não. Sabe? Essas situações de processo acontecem. Né? Eu trouxe aqui um caso real para vocês. Né? Eu tenho até, se eu olhar lá as conversas no WhatsApp, eu posso mostrar ali, tipo, a mulher é extremamente indignada e tipo, a culpa foi do veterinário que sedou meu animal, que não sabia o que ele tinha, que não sei o que, como é que ela fez isso. Falando assim mesmo pra mim. E eu falei pra ela, ó, não é assim. Ah, que demoraram muito tempo de entregar um laudo. Fazer um laudo pericial, né? Uma coisa é tu chega ali e entregar uma ficha, né? Mas agora fazer um laudo, que ela queria um laudo mesmo. Descrever tudo é demorado. Então eu botei todas essas justificativas para ela. Agora, se você faz uma ficha de internação, autorizando, já explicando, ó, existe algumas situações que a gente pede para autorizar a sedação do paciente internado, porque às vezes precisa fazer isso, às vezes precisa fazer aquilo, às vezes precisa fazer aquilo outro. Então vocês botam ali as observações, por que vai ter que sedar aquele paciente, tudo mais, e sempre deixem tudo anotado, tudo documentado. Ah, vou sedar aqui esse animal com a Cepram, porque ele não está parando no acesso, ele precisa dar fluido, ele está muito agitado, ele está muito eufórico, ele está ansioso, está longe de casa, né? Então eu vou fazer uma Cepram aqui, subcutâneo, assim assado, para ele melhorar. Anota na ficha, tá, horário, com a Cepramazina. Na UTI, cara, a gente sedava vários pacientes para melhorar a condição clínica deles, para eles deixarem a gente fazer o tratamento. E sedações que nenhum deles ficou instável, que nenhum deles desestabilizou, que nenhum deles deixou de ficar bem por causa, né, da sedação. E sim, ele acabou vindo a óbito, os que vieram, né, por decorrência da doença. Igual foi com esse paciente aqui, né, que ele tinha milhões de problemas e acabou morrendo oriundo de um deles. E não por causa de uma sedação que não alterou nada sistemicamente ele. Outras situações que eu vi, né, e presenciei paciente vir a óbito sem a sedação, que deveria ser sedado, mas não foi sedado, né, eu lembro uma vez de um piquinês, né, de um dos lugares que eu trabalhei, que ele estava com problema respiratório. Ele estava com problema respiratório. Então daí estava lá sempre alguém tentando botar a máscara com oxigênio. E eu... Vamos sedar. Seda esse bicho, vamos sedar ele. Ai não, porque não sei o que, é braquicefálico, é isso, é aquilo, é... Resultado. O animal ele teve uma parada cardiorrespiratória, morreu de edema pulmonar por esforço. Sendo que talvez se tivesse tranquilizado ele tivesse acalmado, melhorado a amplitude respiratória, ele voltaria oxigenando melhor, ele aceitaria a máscara de oxigênio e aquele paciente não teria morrido, aquele paciente a gente não teria perdido. Então, isso é onde tem que entrar o feeling de sedação em internamento, de sedação em estabilização, de sedação na emergência. Outra situação onde eu vi acontecer o contrário, porque agora, né, nas clínicas que hoje eu trabalho fixo, cara, se eu tô lá e eu vejo que estão passando trabalho com um animal, eu pego, peraí, eu vou fazer um negócio para ele. O paciente já entra com autorização para sedação, para anestesia, para tudo que for preciso.
Se você dá. Ah, mas você dá. Espera aí. Era uma pug, ela chegou num sábado, ela não anestesiou o procedimento, ela tava com... Foi cesárea, então ela chegou pra operar, tudo, anestesiaram ela. Ela teve problemas graves, porque não, era um parto distóxico, na verdade, ela tava totalmente instável, assim. Ela parou, voltou, e aí depois disso, passou um tempo, ela começou a desenvolver efusão torácica, de origem desconhecida. Né? Então começou a produzir efusão, e num dos dias que eu estava anestesiando, cheguei ali, tipo, cachorra extremamente ansiosa. O pessoal pediu assim, Bruno, vamos anestesiar ela para coletar, né, fazer as drenagens, porque ela não deixa fazer sozinha. Eu disse, não, então peraí, então vamos fazer o seguinte. Fiz uma sedação, não precisei canular, não fiz propofol nela, fiz uma tranquilização leve. Isso aí, ó, gente, coleta de líquido torácico abdominal, melhor coisa que tem, ó, tranquilização leve e bloqueio local no ponto que vai bater a agulha. Ah, mas é agulha, eu nunca precisei. Experimenta fazer bloqueio local onde vocês vão fazer a punção. Gente, é coisa de outro mundo, é coisa maravilhosa. A pug foi lá, eu botei a máscara do oxigênio, ela ficou sentadinha ali, bonitinho. O pessoal ali, ó, batia uma vez, batia duas vezes, foi de um lado, foi do outro, drenou toda ela, voltou pro internamento, ficou lá de boa, em pezinha, sabe, respirando bem. Era outro animal. Agora imagina tu pegar um paciente cheio de líquido no tórax, né? Tava cheio de líquido no tórax e fazer uma contenção física nesse animal. Segurar na mesa. É óbvio que vai morrer. É óbvio que vai descompensar e vai morrer. Não consegue botar oxigênio, ela não deixava antes botar máscara de oxigênio, então não deixa fazer oxigênio, tu não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Então você tem que aprender a ter visão clínica dos teus pacientes. Você precisa ter noção de espaço, do que está acontecendo ali. Se o midazolam vai fazer efeito melhor, se a cepromazina vai fazer efeito melhor. Porra, acho que esse aqui eu vou fazer um propo.